Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais um pontinho simples e fácil de fazer. Totalmente sugestivo para iniciantes ou quem gosta de fazer peças fáceis e rápidas. Esse pontinho aqui é conhecido como barra dupla. E ele é muito parecido com o ponto barra 2 por 2, mas tem uma pequena diferença. Aqui o ponto tricô fica um pouquinho mais elevado e o ponto não fica tão justinho como o ponto barra 2 por 2. Note que aqui eu tenho ponto barra 2 por 2 normal. Então, o ponto tricô, ele fica mais escondidinho. O ponto meia fica mais aparente, deixando o trabalho mais justinho. Aqui no ponto barra dupla, o tricô fica mais aberto, fica mais aparente e o trabalho não fica tão justinho assim. Se você gostou, por favor, já deixa o seu like, me diz de onde você assiste, isso é super importante e faz toda a diferença. E agora sim, continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse ponto, eu preciso de uma quantidade que seja múltiplos de 4. O que isso significa? Que na minha receita, eu vou acrescentar sempre de 4 em 4 pontos. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Aqui, na minha amostra, eu vou utilizar uma agulha número 5 e um fio compatível e eu coloquei aqui 30 pontos. Por que 30 pontos? Eu vou fazer 7 repetições. 4 vezes 7, 28. Nessa amostra, eu também acrescentei 2 pontinhos de bordas. Um aqui no início e um aqui no final. Somente para efeito de visualização, porque quando são utilizados os pontos de bordas, o trabalho fica mais alinhado. E quando o trabalho pede costura, facilita muito na hora de costurar. Tenho 30 pontos. Esse pontinho consiste em apenas 2 carreiras de repetições, ou seja, é muito simples e fácil de fazer. Essa primeira carreira eu vou trabalhar da seguinte forma: esse primeiro ponto, que é o pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. Dessa forma aqui, com o fio na frente mesmo. Lembrando que os pontos de bordas podem ser feitos em meia, em tricô, desse jeitinho aqui, passando com o fio atrás também sem trabalhar, é da maneira que se sentir mais confortável. Eu gosto de fazer assim, o primeiro ponto sem trabalhar e agora eu vou seguir com a minha sequência de repetições até o final da carreira. E eu vou começar com 2 pontos em tricô. E 2 pontos em meia. É isso aqui que eu vou fazer até aqui no finalzinho. Por isso, múltiplos de 4. São 2 tricôs e 2 pontos em meia. Então, eu vou repetindo 2 pontos em tricô. E 2 pontos em meia. Mais uma vez. 2 pontos em tricô. Dois pontos em meia. Mais uma vez, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. De novo, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. Dois pontos em tricô. 2 pontos em meia. 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. E o último pontinho, que também é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Assim. Eu terminei aqui essa primeira carreira,
Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda e última que compõe este ponto. E essa segunda carreira, que é o lado avesso do trabalho, eu vou trabalhar toda em ponto tricô. Somente isso. Aqui no primeiro pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou manter, passando para a agulha sem trabalhar, e os demais eu vou seguindo em ponto tricô. Somente isso. E eu já estou concluindo aqui esta segunda carreira, toda em ponto tricô. E quando eu terminar, eu vou virar o trabalho e seguir com essa sequência de repetição. Cheguei aqui no último pontinho de borda, faço em tricô também e viro o trabalho. Eu estou aqui do lado direito e agora é só repetição. Eu vou seguir com essas duas carreiras até o tamanho desejado do trabalho. Eu fiz aqui algumas carreiras e o pontinho ficou assim. Este é o lado direito do trabalho e este é o lado avesso, toda em tricô. Aqui do lado direito, nota-se uma barra 2x2. Só que aqui, onde tem o ponto tricô, fica um pouquinho mais saliente do que o ponto barra 2x2 normal, ou seja, 2 tricôs e 2 meias do lado avesso também. E ele não fica, esse pontinho aqui, ele não fica tão encolhidinho quanto o ponto barra 2x2. Aqui, nesse trabalho, dá para observar um pouquinho a diferença. Aqui eu tenho ponto barra 2x2 normal. Então, o ponto tricô, ele fica mais escondidinho aqui e o ponto fica mais fechadinho, ó, fica mais justinho. E o ponto tricô, ó, fica assim. Aqui neste trabalho, dá para ver a diferença. O ponto tricô já não fica tão escondidinho e o trabalho também não fica tão apertadinho. Para ver. Esses dois fios são iguais, foram trabalhados com agulhas normais, só tem alteração na cor mesmo. Então, dá para observar aqui, ó, o ponto tricô como fica, um pouquinho diferente. E é isso. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.